Acende uma luz daqui, por favor. Desculpa. Acende uma luz daqui, por favor. Olá, boa tarde. Muito boa tarde. Sejam mais uma vez todos bem-vindos. Vocês vão se cansar de ouvir o meu boa tarde. Já agora, Abenildes, como está aí? Já que está aí, está-me a ouvir, certo? Alô? Abenildes, tudo ok? A ouvir-me, correto? André Diniz, sim. Já que temos sempre estes 5 minutos. Ok. Eu sei que já está na aula. Abenildes, carrega no, onde diz layout e ponha classroom. E já consegue mandar comentários. Ou está no telemóvel. Se estiver no telemóvel é mais difícil. Pronto. Eu já vi que você está aí. Em relação a esses sinais que você colocou lá, principalmente os segundos de cedência de passagem, em que fala que você diz prioridade e nos diz prioridade, noutros diz não ter prioridade, tem a ver com aquilo que eu expliquei na aula. A outra menina que também estava com dificuldades antes da aula, ok, tem a ver com aquelas perguntas de o que é que ele indica e qual é o nome dele. O que você tem que perceber, se você for lá a essa aula, e essa aula é a de quinta-feira, no final da aula de quinta-feira, quando damos os sinais de cedência de passagem, no final, está lá explicado, escrito por mim, ok, o porquê de umas vezes aparecer sem prioridade e outras vezes aparecer que você tem prioridade, porque você tem prioridade. Aqueles sinais que você colocou lá, os segundos, você tem prioridade. Quem apanha aquele sinal quer dizer que o outro condutor vai ter um stop ou um sinal de cedência de passagem. O nome do sinal é que diz cruzamento ou entroncamento sem prioridade. Quer dizer que você vai se cruzar com uma via que não tem, porque você é que tem. Por isso é que vocês confundem. Ok, Abenildes? Vou lá buscar o sinal, só um bocadinho, já agora. Ok. Ok, estamos assim, só como estamos nestes 5 minutos, ok? Portanto, ainda faltam para começarmos a aula. Como puseram lá aquela dúvida no... Estão aqui os sinais. Reparem, isto é só para vocês perceberem que, independentemente, volto a explicar, independentemente de ser este, que diz cruzamento porque faz cruz, ou estes, que é entroncamento, ok, ou mais estes dois ainda, todos eles me dão prioridade. Mas se você reparar no nome, quando eles perguntam o nome, é que você tem que dizer sem prioridade. Está ali, ó, sem. Sem. Mas estão a dizer que a outra via é que não tem prioridade. Se a pergunta for quem é que tem prioridade no próximo cruzamento ou no próximo entroncamento, somos nós. Nós que apanhamos este sinal. Se a pergunta é qual é o nome é sem prioridade. Cruzamento ou entroncamento sem prioridade. Nós temos, os outros não têm. Vamos nos cruzar, vamos nos encontrar com uma via que não tem prioridade, porque nós temos prioridade. Percebe? E daí, algumas respostas é o sem, porque eles perguntam o nome, e outras é o que eles indicam. Indica que eu tenho prioridade, indica que o outro não tem prioridade. E é sempre assim. Se você rever a aula, está lá escrito mesmo. Façam print. Quando eu escrevo aqui às vezes frases, façam print dessa página e guardem essa página,
Ok? Porque é importante. Porque aquilo quando eu escrevo, quando eu chego aqui, meto aqui uma coisinha e escrevo qualquer coisa, é porque é importante, e é porque vos vai sair, e é porque é para vocês ficarem registados. Ok? Certo? Em relação já agora ao outro que saiu dos pesados, que é os pesados não podem ultrapassar, que é, isto ainda está tudo riscado de ontem, que é aqui. Foi este, certo? Você pôs lá. Pronto, este veículo a vermelho representa um pesado. Ok? Portanto, se representa um pesado, quer dizer que os pesados não podem ultrapassar. Seja pesado de passageiros, seja pesado de mercadorias, não pode ultrapassar outros veículos. Maura, sempre é assim. Não podemos dizer que sempre que um veículo mude de direção, não tenha prioridade ou tenha prioridade. Não podemos dizer. Não é assim, porque não é sempre, não existe esse sempre. Abnilos, não sei, não percebi. Este aqui, este, sim, é este, Abnilos. Este, se é todos os automóveis, se fala em todos os automóveis, está a dizer, ok, que eles não podem ser ultrapassados, mas seja ligeiro, seja pesado, porque quando se fala em automóveis, quando eu falo automóveis, estou a dizer ligeiros e pesados. Ok? Portanto, aqui não podem os automóveis, quer seja ligeiro, quer seja pesado, não podem ser ultrapassados. Ou seja, nós não podemos ultrapassar um veículo que vá à nossa frente, sendo ele automóvel, tendo ele 3 ou mais rodas. Podemos ultrapassar se tiver 2 rodas. Exatamente. Se o veículo que for à nossa frente tiver 2 rodas, nós podemos ultrapassar. Ou seja, se este preto for um motociclo, pelo sinal nós podemos ultrapassar. Ok? Pelo sinal. E foi aquilo que eu expliquei. Atenção, mas na situação pode não ser possível, porque não podemos não ter espaço para dar 1,5 m, que é outra regra na ultrapassagem de veículos de 2 rodas. Quando nós ultrapassamos veículos de 2 rodas, ok? Nós temos que dar uma distância de 1,5 m. Se não houver espaço entre o motociclo ou o veículo de 2 rodas e a linha, que pode ser contínua, temos que ir atrás dele na mesma. Mas isso já é na situação. Já não é o sinal que proíbe, mas sim o não termos espaço para fazer a ultrapassagem. Ok? Em relação à menina que está a escrever no WhatsApp, que já vamos começar, a Julie Ellie, atenção, se não está a ver, ou é do bronzer, ok? Está a utilizar, se for iPhone, utilizem o Safari, se for Android, o telemóvel, utilizem o Chrome, e não se esqueçam, se for telemóvel, tem que meter o telemóvel na horizontal. Certo? Porque se não meterem na horizontal, ele não deixa ver, só que realmente só me conseguem ouvir e não veem. Metam na horizontal que já ficam a dar. Ok? Ora bem, pronto, depois desta explicação, vamos voltar aqui à página 7, vamos aos objetivos da aula, que é para também ninguém se perder. Ok, 7. Portanto, estamos, a partir de agora, aula de hoje, ok? Portanto, aula 5, e hoje vamos terminar os sinais verticais, ok? Portanto, depois de 3 aulas nos sinais verticais, vamos terminar os sinais verticais com a penúltima classe, que são os sinais de indicação. E estes sinais de indicação, como vocês estão a ver aí, vão se subdividir em várias subclasses. Portanto, os sinais de informação são sinais, indicação e informação. Os sinais de pré-sinalização são indicação, pré-sinalização. Os sinais de indicação e identificação e confirmação. Os sinais complementares, muito importantes.
ok? Os sinais de identificação de localidades que estão ali e os painéis adicionais. Portanto, esta sinalização que vocês estão a ver aí são subsinalizações, ok? Dos sinais da classe maior, que é os sinais de indicação. Para terminar os verticais, e atenção, estes aqui já estão fora dos sinais de indicação, portanto já não pertencem aos sinais de indicação, chamam-se os sinais turístico-culturais. Ok? E vamos terminar então assim os sinais verticais. Faltando-nos da parte da hierarquia, o que vamos dar na aula de quinta-feira, que é as marcas rodoviárias. Portanto, é a última sinalização da hierarquia, obviamente é a última sinalização a ser dada. Depois, a partir daí, vamos passar para as regras. Ok? Muito bem. Voltando outra vez, aqui só para vocês terem novamente a noção deste esquema. Portanto, os sinais verticais, classes e subclasses, está tudo aqui. Ok? Então, começamos nos de perigo. Depois demos os de regulamentação e vimos que eles se subdividiam em 4 subclasses: cedência, proibição, obrigação e prescrição. Por sua vez, os de prescrição, que foi os que demos ontem, terminámos ontem, não é? Subdividiam-se em seleção de vias, afetação de vias e de zona. E hoje, então, sinais de indicação, sinais de informação, que é para vocês verem melhor. Pré-sinalização, direção, confirmação, identificação de localidades, sinais complementares e painéis adicionais. Estas são todas as subclasses pertencentes aos sinais de indicação. Para finalizar, então, estes riscos aqui que já demos, os sinais turístico-culturais, que vão ser aqueles castanhinhos que vocês às vezes veem aí na beira da estrada. Ok? Certo? Vamos então iniciar, e eu acho que era para aí a 84, se não me engano. Exatamente. Primeira situação, e boa tarde a quem entrou depois e que está meio agora a mandar o boa tarde. Primeira situação. Os sinais de indicação e informação vão-nos dar uma informação, vão-nos dar recomendações. Portanto, esqueçam a situação de vai-me obrigar. Obrigação redondo azul, proibição redondo vermelho. Eu não me canso de repetir isso. Alguns até podem pensar, o gajo é maluco porque está sempre a repetir a mesma coisa. O problema é que eu, apesar de repetir isto mais não sei quantas vezes, vocês continuam a errar este tipo de situações. Não se esqueçam, há perguntas que vão ter muita sinalização na imagem e eles vão nos perguntar perante o sinal de informação, perante o sinal de obrigação, perante o sinal de proibição, ok? E vocês, quando eles dizem isso, vocês limitem-se a olhar para o respectivo sinal, dependendo da classe que eles vos estão a dizer. Júlio, não perdeste nada que só começámos mesmo agora. Estou a começar agora a primeira sinalização como objetivo da aula 2. Ok? Certo? Portanto, indicação. Já agora vou escrever aqui. Indicação. Informação. E começamos então pelos sinais de informação. Por exemplo, logo estes dois. Estacionamento autorizado. Estacionamento autorizado. Diferença entre um e outro é que o de baixo é um estacionamento autorizado com cobertura, ou seja, é um parque coberto. Este, muito importante, que sai lá, e não se esqueçam, este H é de hospital, não é de hotel, como alguns de vocês respondem. É de hospital. Já agora, e aqui diz, nomeadamente, evitar fazer ruído. Portanto, para além de ser um local onde somos obrigados a moderar a velocidade, ok? Somos obrigados a evitar fazer ruídos.
isto sai. Ok? Evitar. Entre aspas, é uma obrigação evitar, ok? Mas não é, digamos, lá está, eles não dizem não podemos fazer barulho, ele diz evitar fazer ruídos. Evitar utilizar os sinais sonoros, outra coisa de andar para lá fazer derrapagens ou qualquer coisa, ok? Depois, o tal muito importante que representa trânsito em sentido único. Simplesmente vos diz que naquela via onde vocês vão entrar só tem um sentido. Ou seja, pode ter 3 vias de trânsito. São todas no mesmo sentido. Ok? Estamos aqui, como eu disse na última aula, não quer dizer que sejamos obrigados a ir para ali. Não. O que nós somos, ou que ficamos a saber, é que a partir do momento que passamos o sinal, a única coisa que não podemos fazer é voltar para trás. Ou seja, inverter o sentido de marcha. Nós podemos mudar de direção. Podemos fazer marcha atrás, por exemplo, para estacionar. Não podemos inverter. Certo? Depois temos este T, que nos diz via pública sem saída. Basicamente, nós temos uma via e que chega ao fim e não tem saída. Ou seja, para vocês saírem de lá, o que é que vocês vão ter que fazer? Ou marcha atrás, ou inverter o sentido de marcha. E eles perguntam, quantos sentidos é que tem esta via? Tem 1 ou 2 sentidos? Como é que nós subimos para trás? Se tivesse 1, como é que nós vinhamos para trás? Estão a ver uma pergunta simples e que vocês empancam logo e eu não sei porquê. Então, se a via não tem saída, para nós voltarmos para trás temos que inverter. Foi o que eu desenhei aqui. E a partir do momento que nós invertemos, quer dizer então que esta via tem 2 sentidos. Tem 2 sentidos. Esta pergunta sai. Ok? Depois, outro que já tem que vos ser familiar. Só que vocês ontem, nós demos um igualzinho a este, que era redondo. E redondo era a obrigação da utilização de correntes de neve. Neste caso é correntes de neve recomendadas. Ou seja, só colocamos correntes de neve em 2 rodas motoras se quisermos. O outro ontem, o redondo, diferente do redondo com o pneuzinho desenhado lá dentro. O outro ontem era obrigado. Este é recomendado. Se eu quiser, coloco. Se eu não quiser, não coloco. Assim como o da velocidade. E este é velocidade máxima recomendada. Ou seja, eu devo ir àquela ou a menos. Mas não sou obrigado a ir àquela. Eu posso ir a mais. Porque não é nem a obrigação que é a velocidade mínima, nem uma proibição que é a velocidade máxima. É uma velocidade recomendada. Eu devo ir àquela ou a menos. Daí eu ter escrito velocidade máxima recomendada. Ok? Passagem para peões. Portanto, aqui, atenção, o de perigo indica a aproximação de uma passagem para peões. Lá está os tais 150 a 300 metros. Este sinal, quer o de peões, quer pois a passagem para velocípedos, que é um sinal recente, é no local exato. Ou seja, aquele tem o sinal e está a passadeira desenhada no chão. Portanto, estes são no local exato. Ok? O de perigo é na aproximação.
Daí a diferença de ser perigo e indicação e informação. Depois temos estes que é igual. Existe uma passagem, quer seja para peões, quer seja... desculpem, neste caso para peões, a única diferença é que é desnivelada. Desnivelada quer dizer que não é ao mesmo nível. Tem ou uma escadaria ou uma rampa e temos uma ponte para passar por cima ou um túnel para passar por baixo da via. Portanto, existem é para nos informar, principalmente os peões, certo? Que tem ali um local para eles atravessarem a faixa de rodagem, mas é uma passagem desnivelada. Ou por cima ou por baixo. Esta com acesso em rampa, por exemplo, dá para cadeira de rodas. Esta com acesso em escadaria. Desnivelada, porque não é ao mesmo nível. Quem às vezes tiver algum problema com a barreira da linguagem, e atenção, eu utilizo estes termos porque são estes termos que vos vão sair, pá, procurem, eu não percebo o que é desnivelado, ou não percebo o que é isto, que é para eu, obviamente, tentar, aquelas pessoas que têm mais dificuldade em compreensão, porque é normal, principalmente quem é brasileiro que utiliza, por exemplo, outros nomes, certo? Para dizer às vezes as coisas, pá, tentem-me chamar, entre aspas, no sentido de não perceberem e eu tento arranjar uma comparação. Certo? Ok? Porque eu sei que às vezes estou a falar com a minha colega, eu por acaso neste momento trabalho com uma colega que é da origem brasileira e às vezes eu digo-lhe uma coisa básica, simples, e ela não sabe o que é. E eu entendo que alguns de vocês, principalmente nesta situação, muitas vezes tenham essa dificuldade da barreira da linguagem. Questionem. Se não perceberem alguma palavra, questionem. Ok? Certo? É que para nós, acreditem que muitas vezes é simples, é banal, é uma palavra banal mesmo, usual. Banal quer dizer usual, que utiliza-se regularmente, percebe? Ok? Qualquer, entre aspas, português conhece, mas para um brasileiro ou para outro de outra nacionalidade pode às vezes não perceber. Então, interpelem, que quer dizer, interrompam, entre aspas, e digam, não percebi, professor, e eu volto a explicar, por favor, ok? Lembrem-se, ai, está-me a doer, ok? Pronto. Está dita também a mensagem. Depois, este hospital com urgência médica. Este é o de posto de socorro. Tem a cruzinha da Cruz Vermelha. O que tem a chavinha é oficina. Chave de compor as coisas. Este é telefone público. Se é telefone público, quer dizer que para telefonarmos precisamos de moeda. E vocês já vão perceber porque é que eu digo isto. Portanto, este é o público. Vai haver um igual a este, mas com algo escrito por baixo que vai ser o de emergência. E o de emergência não precisa de moeda. E sai lá. Este é público, precisa de moeda. Isto para vocês perceberem ao pormenor que eles chegam. Depois, posto de abastecimento de combustível, sendo que como só tem aqui esta bomba, entre aspas, preto, quer dizer que só existe gasóleo e gasolina. Portanto, é só um posto de abastecimento para o combustível normal, gasóleo e gasolina. A partir do momento que tem o azul, quer dizer que também é para carros GPL, que é carros a gás. Portanto, tem o gasóleo e gasolina normal, que é a bomba preta, e o azul é o GPL, que é gás. Depois, este combustível normal, gasóleo e gasolina, e para veículos elétricos. Portanto, é tudo posto de combustíveis, ok? Só que vão acrescentando através do símbolo, vocês ficam a saber para que tipo de veículos é que vão ter. E este já tem todos. Tem o normal, tem o de gás e tem para veículos elétricos. Depois, sempre que tem aqui a barraquinha, significa que é um parque de campismo. Sempre que tem a relote, a autocaravana, entre aspas, é parque de caravanismo, caravanas, isto representa uma caravana. E sempre que tem os dois, atenção que este sai muito bem e às vezes não se nota na imagem, não se vê muito bem, ok, na nossa plataforma. Tem, mas nota-se que tem os dois, tem digamos, a tenda e a relota em baixo, portanto é parque misto. Dá para campismo e caravanismo.
Estes não são tão difíceis como os outros. Área de serviço para autocaravanas. O tal telefone de emergência, lá está, tem aqui o SOS. Este não precisa de moeda para se fazer um telefonema. Levanta-se, fala-se e à partida vai alguém responder do outro lado. Sempre que tem esta casinha, representa uma pousada. Um dos mais recentes, que começou a surgir agora este termo, AL, alojamento local. Ok? Este, pousada da juventude. Árvore verde, turismo rural. Este sim, empreendimento turístico, hotel ou motel. Restaurante. Café ou bar. Depois, muito importantes, com o autocarro só, é uma paragem para veículos de transporte coletivo de passageiros. Portanto, é uma paragem do autocarro, uma paragem do ônibus, ok? Como se diz no Brasil, por exemplo. Quando temos aqui o veículo sobre carris, que é o elétrico, paragem para veículos de transporte coletivo de passageiros que transitem sobre carris. Portanto, esta aqui é para o metro. Este que sai muitas vezes, e mais uma vez, muitas vezes não é visível, mas é o único que existe, ou seja, que tem o autocarro, e depois vocês veem uma coisa desenhada por cima do autocarro. É isto que lá está desenhado. Não pode ter mais nada. E este tipo de paragem é especificamente apenas para transporte coletivo, certo? Mas transporte coletivo de crianças, ou seja, é o transporte escolar. Aqueles autocarros, ou minibus, ok? Que fazem o transporte escolar das crianças para a escola. E vice-versa, da escola para casa. Ok? Portanto, essa paragem é apenas para esses. Aeroporto, portanto, a informação que estamos num aeroporto. A informação que temos ali de um posto de informações. Uma estação de radiodifusão, ou seja, uma rádio que a gente, se quiser seguir o conselho, podemos ouvir. Portanto, é apenas e só uma informação. Okay? Muito importante, início de uma autoestrada. Decorem bem este sinal. Início de uma autoestrada. Começam-se a praticar limites de velocidade diferentes do normal. Quando dermos as regras, aula 7, que é segunda-feira, vamos falar já na autoestrada. Okay? As regras, a definição, regras específicas, portanto, mas identifiquem-se já com o sinal de início de uma autoestrada. Indica-me que eu, a partir do sinal, passo a estar a circular numa autoestrada e que vou ter aquelas regras próprias da autoestrada. Este, que é via equiparada à autoestrada, que chama-se via reservada a automóveis e motociclos. Este que sai lá, escapatória, que é a estrada principal, a via principal é esta. Isto aqui chama-se uma escapatória. E esta escapatória é, em caso da avaria do veículo, nomeadamente na falha do sistema de travagem, se faltarmos os travões, por isso é que estas escapatórias estão em descidas perigosas, nomeadamente em autoestradas, ou itinerários principais, portanto, vias mais principais, digamos, ok? E é um local onde nós, tem lá areia ou cascalho, que é para, se nos faltar realmente os travões, nós metemos lá o carro e o carro vai travar. E vamos parar sem bater em nada, apenas vamos danificar um bocado, porque aquilo vamos cair numa coisa de areia ou numa coisa de cascalho. Isto não é que sai lá para fazer merendas. O que é merendas? Fazer piqueniques, fazer lanche, ok? Imaginem que uma das hipóteses de resposta, quando sai este sinal, é um local onde podemos fazer merendas. Ou seja, podemos lanchar. Não. É um carro onde podemos imobilizar o veículo em caso de avaria, nomeadamente no sistema de travagem. Depois,
local onde, se quisermos, podemos inverter o sentido de marcha. Ou seja, há ali um local próprio, se nós formos a circular, em que nós podemos inverter o sentido de marcha. Não somos obrigados a fazer isto. Só nos informa que, se eu quiser, temos ali um local próprio para invertermos o sentido de marcha. Depois, os limites de velocidade. Estes sinais são colocados na fronteira, neste caso Espanha com Portugal. Para quê? Para quem vem do lado de Espanha saber qual é os limites praticados cá em Portugal nos diferentes meios ambientes, nos diferentes ambientes rodoviários. Dentro de uma localidade 50, fora de uma localidade 90, vias reservadas a automóveis e motociclos 100, autoestrada 120. Isto são os limites máximos gerais praticados em território nacional. 50 dentro de uma localidade, 90 fora de uma localidade, vias reservadas a automóveis e motociclos 100, autoestrada 120. É claro que vamos dar uma aula, vamos dar as velocidades. Depois, o sinal de identificação do país, que é dizer que a partir dali estamos ou em Portugal ou em Espanha, dependendo do sinal. Depois, este aqui, como vocês estão a ver aí, quem conhece, isto tem a ver com na Serra da Estrela. Portanto, a Penhas da Saúde é um sinal utilizado na Serra da Estrela. E tem a ver que no número 1, no número 2 e no número 3 podem ser colocados vários tipos de sinalização. Vocês, quem conhece a Serra da Estrela, é um dos sítios que normalmente quando neva, neva mesmo. E depois pode estar aberta ou não a via, podemos ou não circular, pode ser obrigado ou não a utilizarmos correntes de neve. Então, existe lá este sinal e dentro deste sinal, ou seja, no número 1, no número 2 e no número 3, poderão ser colocados, por exemplo, como vocês estão a ver aí, se está aberta ou se está fechada, se somos obrigados ou não a colocar correntes de neve. Mais exemplos. Aqui. Isto aqui é um local, portanto, pode estar aberta, mas só até este local. Ok? Certo? Portanto, isto é só para vocês perceberem e terem noção deste sinal. Nunca saiu, não quer dizer que não possa sair, mas chama-se praticabilidade da via e vocês sabem que pode alterar as informações, tanto no número 1, no número 2 ou no número 3, eles podem colocar vários tipos de informação. Por isso é que é um sinal de informação. Depois, atenção, estes são os tais que eu falei, que nós vimos ontem e que depois, nos que vimos ontem, tinham aqui um sinal desenhado cá dentro, não tendo, que é o caso destes, certo? São sinais de indicação e informação e tenham atenção ao que eles dizem. Reparem, número e sentido de vias de trânsito. Todos eles, número e sentido de vias de trânsito. Não é, como por aquilo que eu já vos disse, e para não confundirem, não é número e sentido de faixas de rodagem, como vocês têm a mania de dizer. Atenção, mania que não é mania no caso, por exemplo, das pessoas brasileiras, porque eles lá dizem faixa da direita, faixa da esquerda. Ok? Aqui não existe faixa da direita, faixa da esquerda. Existe via de trânsito, existe uma faixa de rodagem. Essa faixa de rodagem pode ter várias vias de trânsito, que podem ser no nosso sentido, como podem ser em sentido contrário. Neste caso, por exemplo, a informação que nós temos aqui é que existiam 2 vias de trânsito, vão passar a existir 3 vias de trânsito no nosso sentido. Neste caso, temos 3 vias de trânsito no nosso sentido. Por exemplo, neste caso, temos 4 vias de trânsito. 2 no sentido contrário, 2 no nosso sentido. Este é o que costuma oscilar mais. E diz, este sinal indica número e sentido de faixas de rodagem. Errado. Número e sentido de vias de trânsito. Quando existe o retirar de uma via de trânsito, chama-se supressão. Supressão quer dizer tirar, retirar. Foi retirado uma via de trânsito. Ou seja, uma via de trânsito foi suprimida. Daí, supressão de via de trânsito. Anulação de uma via de trânsito. Tínhamos 3,
passamos a ter 2 vias de trânsito. O único sinal de informação que não é azul, que é verde, que é o de via verde. Depois, atenção, e só estamos nos de indicação. Os outros são mais fáceis, ok? Via manual. Isto tem a ver com as portagens. Via manual quer dizer que tem lá o portageiro. Portanto, pode ser feito o pagamento em dinheiro, ok? Ou em cartão, mas manualmente. Depois tem via manual automatizada, que é fazerem o pagamento da portagem numa máquina. Não tem lá o senhor a receber o pagamento. Depois temos o VC, que é via card, que é só para pagamentos em cartão. Depois este que diz, atenção, diz IPO, mas já existe um novo, que é ITV, quer dizer Centro de Inspeções. Só que era IPO e era Inspeção Periódica Obrigatória. Inspeção Periódica Obrigatória. Mas para não se confundir com o IPO, Instituto Português de Oncologia, eles mudaram para ITB. E o ITB quer dizer Inspeção Técnica de Veículos. Inspeção Técnica de Veículos. Depois, túnel. E os que tiverem depois o tracinho vermelho é fim. Fim da recomendação do uso de correntes de neve, fim de velocidade máxima recomendada, fim da autoestrada, fim da via reservada a automóveis e motociclos, fim do estacionamento autorizado, fim de túnel. Agora, estes famosos novos que já existem e que já existem os radares a faturar. Este que tem a máquina fotográfica é que existe um controlo da velocidade média. Eles têm uma câmara a filmar num local. Vocês passam nesse local. Eles registram a hora em que vocês passaram nesse local. Depois, mais à frente, tem outra câmara que vos registra a hora que vocês passaram nesse outro local. Certo? Eles sabem, obviamente, os quilómetros que é de uma câmara à outra e fazem o cálculo da velocidade média. Se essa velocidade média for superior à velocidade permitida nesse local, vai chegar-vos uma multa à casa. Este aqui que tem tipo um radar e aquelas coisinhas, já é a velocidade instantânea. É apenas e só um radar fixo em que vocês passam naquele local. Se passarem acima da velocidade permitida, eles tiram-vos uma foto e a multa vai para casa. Portanto, um é velocidade média, outro é velocidade instantânea. É naquele local, naquele momento. Depois, as famosas scoots, ou seja, as famosas aquelas scoots, aquelas coisinhas que têm, que vocês se estiverem via verde passam e aquilo faz bip e sai-vos mais não sei quanto, 20 cêntimos ou 40 cêntimos da conta, que é a cobragem eletrónica de portagens via, ou seja, tem um pórtico. O pórtico é aquela coisa de cima, não é a parte de cima. Portanto, lanço com cobrança eletrónica de portagens. Isto é para vos informar que se vocês continuarem a circular naquela via, aquela via tem taxas inerentes, ou seja, vai-vos ser cobrado, certo? Uma taxa de circulação naquela via. Portanto, temos aqui vários. Lance com cobrança eletrónica de portagens, lance, e depois o fim de lance com cobrança eletrónica de portagens. Este, que é o último que eu coloquei aqui, e é o mais recente, e vocês já vão começar a ver este sinal muito. Inclusive, no MSR, eu já falei quando falámos na mobilidade sustentável, o nome dele é Zona Residencial ou de Coexistência. E eles perguntam muito, e vamos lá nas velocidades, mas fica já registado, eles perguntam muito qual é a velocidade máxima que podemos circular neste local. Por lei, mesmo não tendo outra sinalização, é 20 km por hora. Portanto, conduzindo um veículo numa zona sinalizada com este sinal, nós não podemos ultrapassar
os 20 km por hora. Porquê? É uma zona comum aos peões e aos veículos, onde os peões têm prioridade, inclusive podem fazer joguinhos, como vocês estão a ver ali a bolinha, ok? E os condutores têm que ter cuidado porque os peões têm prioridade. E não podem, como condutores, conduzirem, ok? A uma velocidade superior a 20 km por hora. Anotem que isto vai sair. Ok, terminamos os de informação, indicação e informação. Ainda temos aqui o fim, desculpem lá. Eu pensava que já tinha terminado e esqueci-me que tinha incluído estes aqui também. Portanto, temos o fim de zona residencial ou de coexistência. Portanto, terminou aquela zona de coexistência, normalmente chamada. E depois, atenção, estes aqui sinais são criados recentemente e são, quando são estes aqui, é diferente do de perigo. O de perigo é quando existe uma lomba, mas é a própria via que faz uma lomba. Estes aqui é quando tem aquelas lombas colocadas que nos obrigam a moderar a velocidade. Ou seja, é para nos informar que o local vai ter lombas redutoras de velocidade. Que antigamente tinha as lombas, mas não tinha nada a avisar. Agora criaram um sinal de informação para nos avisar dessas lombas. São aquelas lombas criadas pelo homem para nos obrigar a moderar a velocidade. Depois, as áreas, isto é nos túneis, principalmente, são áreas de paragem de emergência, como esta. Portanto, é um local onde ali a gente tem, se às vezes o carro avariar, nós, obviamente, inserirmos lá o carro, ou seja, metermos lá o carro nessa zona para ficar mais seguro. Ok? Portanto, são áreas de paragem de emergência. Pronto, e depois também são estes que também tem nos túneis. Okay? Quando um carro avaria no túnel, depois temos estes sinaizinhos, é tipo no shopping, que nos indica a saída do shopping, onde é que são os elevadores, onde é que são as casas de banho, pronto, é tipo isto. Neste caso, indica-nos, obviamente, que é importante é as saídas de emergência. Para que lado é que nos devemos dirigir e a distância que está essa saída de emergência, por exemplo. Ok? Pronto. Estes são mesmo muito recentes. Eu gosto de ter isto sempre atualizado. Possivelmente, obviamente, e quase certeza absoluta não vos vai sair nada em relação a isto, mas também é para vocês, obviamente, se tiverem uma situação destas, procurarem este tipo de sinalização, porque eles vão-vos orientar para vocês saírem desse local, ok? Pronto. Está. Depois, passamos aos sinais de pré-sinalização. Indicação, pré-sinalização. E vão-nos indicar, basicamente, uma pré... O que é que quer dizer isto? Pré-sinalização. Vão-nos avisar com antecedência de uma saída, de um cruzamento, de uma rotunda. Portanto, temos este que nos indica pré-aviso de uma saída. Reparem, diz-nos que a 1500 metros, a 1,5 km, que é a mesma coisa, vamos ter a saída 9 para a localidade de Severo do Voga. E vamos passar a circular na Nacional 328. Isto se sairmos. Okay? Já agora, este verde, a cor, significa que nós estamos a circular num itinerário principal, num IP. Aliás, vocês estão a ver aqui. IP2, por exemplo. Itinerário principal número 2. Este aqui já é que a 500 metros vamos ter um cruzamento. Portanto, é pré-sinalização de algo. Avisar-nos com antecedência que vamos ter uma saída, que vamos ter um cruzamento, ou, por exemplo, este, que nos avisa antecipadamente. E reparem, branco e preto, Estrada Nacional, que é este o caso que está aqui, Nacional 13, olha. Ok? Estrada Nacional ou itinerário complementar, um IC. Por acaso, é uma estrada nacional. Reparem, basicamente informa-nos com antecedência as saídas que nós temos e as diferentes localidades, dependendo da saída que nós podemos seguir. Que é para vocês antecipadamente saberem, ok, olha, eu vou sair na primeira saída, eu vou sair na segunda, eu quero ir para Valença. Ok, vamos aqui. Eu quero ir para Valença. Ou seja, vamos sair na terceira saída. Uma saída, duas saídas, vamos sair na terceira saída. Por exemplo. Não, Leonardo. Esses sinais, se quando não tem nada, está próximo, ok? Ou então, normalmente tem sempre a distância. Como tens aqui 500 metros, como tens aqui 1500 metros, ok? Portanto, não tem uma distância como os sinais de perigo de 150 a 300 metros, ok?
Depois, mais um, pré-aviso gráfico de um cruzamento, pré-aviso gráfico de um entroncamento, e atenção a este, ok? Já agora, registrem já a primeira palavra-chave. Aula 5, primeira palavra-chave, número 17. 17. Ok? Pronto. Agora, vocês lembram-se, e vou parar aqui um bocadinho nisto, porque é mesmo importante. Sim. Ok. Vamos só fazer aqui uma coisa. Nós ontem falámos num sinal que eu disse que era de seleção de vias. Lembram-se que eu pus Porto e depois por baixo meti assim uma coisinha e pus duas setinhas. Lembram-se ou não disto? Quem viu? Ok. Seleção de vias. O sinal é de seleção de vias e indica-nos que nós temos duas vias de trânsito para ir para o Porto. Uma, duas. Porquê é que eu estou a desenhar isto? Imaginem que tem o mesmo sinal e temos, por exemplo, ok, duas vias de trânsito, certo? Imaginem que eu agora desenho, por exemplo, três vias de trânsito e por cima meto um sinal a dizer Porto, ok? Mas só com a seta para cima, ou assim, ou até assim, é igual. Ou seja, um sinal parecido com este. Ok? Sabem o que é que significa a seta para cima? Imaginem que eu ponho, por exemplo, só ali aquela. Eu posso pôr as duas, é igual. O que é que significa? Exatamente. Quantas vias de trânsito é que eu tenho que ir para o Porto? Quantas vias de trânsito? Estamos a falar neste. Não, senhora. É aí que eu queria chegar. Significa que neste momento, exatamente, Isis, significa que neste momento todas dão para ir para o Porto. Se tiverem 5, são as 5. Se tiverem 4, são as 4. Quando está para baixo, se tem duas setas para baixo para ir para o Porto, só existem duas vias de trânsito. Quando a seta, ou seja, quando é um sinal de pré-aviso, pré-sinalização, quer dizer que neste momento todas as vias de trânsito dão para aqueles locais. Neste caso, Vilar Formoso e Viseu. Se tiver duas, são as duas. Se tiver três, são as três. Se tiver quatro, são as quatro. Depois é que pode ter outro que vai passar a ser de seleção de vias e tem as setas para baixo. E se tiver duas, é só duas. Se tiver só uma, é só uma. Perceberam a diferença? Perceberam ou não? É diferente. Ok? Não é assim, é assim. Atenção. Isto em exame de condução, para vocês saberem, é que muitas vezes vocês vão e o examinador diz, vamos em direção, por exemplo, vou dar um exemplo, Ponta Rábida, e vocês veem Ponta Rábida e com uma seta para cima, e vocês começam a passar para a esquerda, pensando que é só da esquerda, e fazem a asneira que reprovam logo. A seta para cima significa todas as vias dão para ir para aquele local inscrito no sinal. Não se esqueçam disto. Quando estiver para baixo, ok, tenho duas, ok, então eu estou na terceira, tenho que ir para a outra, porque ele disse-me para ali, eu tenho que ir na mais à direita das duas. Isis,
Não, se tiveres 3 setas, são as 3 vias. Porque às vezes o sinal não acompanha a dimensão das vias. E às vezes tu tens a terceira seta, mas nem está. Não quer dizer que as setas para baixo estejam na orientação da via de trânsito que tu estás. Não quer dizer. Mas se lá tem 3 setas, é porque são 3 vias de trânsito. Ok? Este sinal é mesmo pequenino. Imagina, se tu tiveres 5 vias de trânsito naquele sítio, o sinal está só na mais à esquerda, porque ele é mesmo pequenino. Mas significa que todas dão para ir em frente. E não é por ter outra seta aqui desenhada que vai mudar. Não, é na mesma. Tem a seta para cima só. É todas as vias de trânsito naquele momento ainda dão para seguirmos em frente. Ok? Vamos lá, temos que avançar, senão não saímos daqui hoje. Depois, mais um pré-aviso, ok? De um entroncamento. Depois, os pré-avisos mais reduzidos, que vos aparece para vocês perceberem para aquele lado é aquela localidade, etc. Ok? Este que sai é pré-sinalização de área de serviço. Sai lá este. E é sai 2. Sai na mesma imagem, sai 2. Perguntam os 2 de que classe é que são. Este é de pré-sinalização. Não se esqueçam. O de área de serviço. Ok? E depois vou já dizer qual é que foi o outro que sai na mesma imagem. Mais um. Ok? Aproximação de saída de uma área de serviço. Por exemplo, aproximação de uma área de repouso. Aproximação de uma via de saída para uma área de repouso. A diferença está aqui no ter a setinha. Portanto, esta é a aproximação, quando tem a setinha, ok? Aproximação da via de saída. E aqui, estamos a 5 km ainda. Depois, um pré-aviso de um desvio, de um itinerário. O pré-aviso de uma via pública sem saída. Um pré-aviso de uma escola. Pré-sinalização. Okay? Ainda vamos ter mais estes agora. Mais um. Aproximação de uma travessia de crianças. Ok? E agora, estes, atenção, em que cada traço vale, que diz ali embaixo, 100 metros. Ou seja, 100, 200, 300 metros. Portanto, parece primeiro este, depois este, que indica a distância a que estamos de uma passagem de nível. Ok? Ambos. Estes são colocados do lado direito, estes são colocados do lado esquerdo da faixa de rodagem virados para nós. Portanto, indica-nos a aproximação de uma passagem de nível. Cada traço vale 100 metros. Importante. Depois, com ou sem guarda, vai depender da sinalização. O que é que eles fazem? Depois colocam aqui por cima o sinal triangular, de perigo que nós já vimos. Se tiver o comboio, é sem guarda. Se tiver a cancela, é com guarda. Portanto, estes aqui, como não têm nada, vocês só ficam a saber que estamos a 300, ou a 200, ou a 100 metros de uma passagem de nível. E terminaram os de pré-sinalização. Depois temos os de direção. Alguns vão ser mais rápidos. Okay? Os de direção. E temos este tipo de sinais. Ok? Direção para Severo de Boga, direção a aeródromo, para nós sabermos onde é que fica o castelo, onde é que fica o hospital, onde é que fica o tribunal, onde é que fica a câmara, onde é que fica um parque de estacionamento. Ok? Já sabem, os que eu sou mais rápido é porque não vos vão ser muito perguntados. Portanto, são sinais de direção. Temos aqui alguns exemplos. Este, que é de confirmação, é o único que pus aqui como exemplo, é o tal que vos sai na pergunta que tem o de estação de serviço, que é de pré-sinalização. Portanto, estes sinais são de
área de serviço pré-sinalização, e este, que é simplesmente indica-vos o A2, quer dizer que vocês circulam na autoestrada número 2. E estamos a 8 km de Setúbal e faltam-nos 260 km para chegarmos ao Algarve. Todos os sinais que vos aparecem assim, independentemente da cor, têm a cidade Porto, 10 km, Lisboa, 300 km, todos eles são de confirmação. Depois, os de identificação de localidades, que basicamente, e este vocês já conhecem, é os que nos vai indicar início de uma localidade, já agora o símbolo património mundial, portanto, Évora faz parte das cidades que é património, okay, mundial, por isso é que tem este símbolo aqui, que é um símbolo extra. Portanto, início, e os que têm fim, têm o tracinho vermelho, portanto, indica fim de uma localidade, Importante é aquelas situações. E tal, temos este sinal, início de uma localidade. E vocês estão antes do sinal. Antes do sinal, se estamos fora de uma localidade, qual é a velocidade máxima? Regra geral. 90. Mas se a pergunta for, após o sinal, qual é a velocidade máxima? 50. É este tipo de perguntas que vos sai. No local exato, se o sinal está à vossa frente, quer dizer que vocês estão fora, ou após o sinal. É este tipo de perguntas que eles vos fazem. Ou então, quando é o fim. Ok, se é fim e eu estou aqui, estou antes do sinal, quer dizer que eu ainda estou dentro da localidade. Após o sinal. Após o sinal já é fora da localidade. É este tipo de perguntas que vos vai sair em termos gerais quando vos sai este sinal. É claro que depois pode ser perguntas de características da condução urbana. Urbana é dentro de uma localidade. Vamos falar mais à frente. É uma condução mais fatigante, ou seja, dá mais cansaço, porque nós andamos sempre para a arranca, viramos para a esquerda, tem mais sinais. Portanto, isso são coisas que vamos falar mais à frente. Em termos de sinalização, normalmente eles utilizam esta sinalização para vos fazer este tipo de perguntas. Neste local, após o sinal, ok, ainda posso circular acima dos 50? Se estamos antes, sim. Se estamos depois do sinal, é que já não podemos. Ok? Tenham atenção a este tipo de perguntas. Ok. Preparem-se. Estes, muito importantes, saibam disto que eu vou falar agora. Ok? E normalmente vocês demoram um bocadinho a entender. Ok? Primeiro, são sinais complementares. Todos eles que vamos falar agora, desta classe, são todos importantes. Ok? Já falta pouco para terminarmos estes. Portanto, agora já é mais rápido, mas atenção. Ok? Estes sinais que vocês estão a ver, vocês se calhar nunca repararam neles. Ok? Mas a partir de agora, vocês vão conhecê-los, vocês vão começar a ver que eles existem e que estão muitas vezes mesmo à vossa beira e vocês nunca tinham reparado nisto. Ok? Pronto. Primeiro, se calhar se eu vos mostrar este aqui, não vos diz nada? Isto? Também não? Nunca viram? Ou, por exemplo... Esperem aí. Estes? Estes aqui? Nunca viram? A maior parte deles está destruído. Que este era a moda antiga. Que era mecos de cimento no chão. Isto são mecos. Este aqui e este, que é a moda antiga. Exato. São mecos de cimento à moda antiga. Que era no chão. Agora, é marcado nos rails. Ou seja, naquela parte da separação das estradas, da faixa de rodagem, que tem aqueles rails de lado, por cima desse rail, ok, começaram a aparecer estes sinaizinhos aqui. Importante. Esta parte aqui,
a cor vai ser muito importante para vocês decidirem e disserem assim: eu estou a circular na via X, na via Y. Sendo o azul, o que é que nós falamos? Estamos a circular o quê? Numa autoestrada. O vermelho, neste caso aqui, o vermelho é aqueles que são verdes, ou seja, estamos a circular num IP, itinerário principal. Quando for estes aqui, o branco e preto, o que é que eu disse há bocado? Estamos a circular numa estrada nacional ou IC. Portanto, isto primeiro vai-vos servir muitas vezes para vocês identificarem em que tipo de via que vocês estão a circular. Azul, autoestrada, vermelho, itinerário principal, branco e preto, estrada nacional ou itinerário complementar. Já agora, o amarelo é estrada municipal. Aqui, isto aqui. Representa que estamos a circular numa estrada municipal. Mas, importante também, e agora vocês vão reparar, de certeza absoluta, e vão começar a ver, é o que é que significa isto aqui. Isto aqui é o número de quilómetros, o número do quilómetro que vocês estão dessa via. Ou seja, imaginem que vocês estão a fazer Lisboa-Porto, autoestrada, Lisboa-Porto, autoestrada. Olham, o vosso carro avaria, ok? Vocês ligam para a assistência e dizem assim, olhem, eu estou ao quilómetro 120 e 900 metros na autoestrada A1 no sentido Porto-Lisboa. E o reboque vai lá ter direto. Portanto, é para isto que isto serve. Ou em caso de acidente. Quilómetro 10, quilómetro 11, quilómetro 121 e 500 metros. Whatever. Ok? Portanto, isto representa o número de quilómetros. Neste caso, como tenho aqui a vírgula, é o número de quilómetros que é 120 e o 9, ou o 8, ou o 7, o que estiver ali à frente é os metros. 120 e 900. O próximo vai ser 121.0. Depois vai ser 121.1, 121.2. Ou seja, quando temos aqui a vírgula, quer dizer que o sinal seguinte vai estar à frente deste 100 metros. Vocês de 100 em 100 metros, na autoestrada, têm este sinal. Tem este sinal lá. Vocês comecem a reparar quando andarem na autoestrada, está lá. Ok? Sempre então que a sinalização vos apresentada tem esta situação que vocês estão a ver aí, ou seja, o número, vírgula, 6,7, 1, 2, ok? Ou seja, que é repetida de 100 em 100 metros, esta sinalização é repetida de 100 em 100 metros, chama-se uma demarcação hectométrica da via. Demarcação hectométrica da via quer dizer de 100 em 100 metros. Depois temos portanto, estes todos é hectométrica. Reparem, tudo hectométrica, está lá a vírgula. É só vocês olharem para o sinal. Está lá. Ou então, aparecem 2 mecs à moda antiga. 1 mec de cimento, 2 mecs de cimento um ao lado do outro. Número de quilómetros e número dos metros. Ou seja, neste caso, estamos numa estrada municipal ao quilómetro 22 e 800 metros. Quando a demarcação aparece assim, em que, aqui, reparem, autoestrada número 2, quilómetro 12, quer dizer que o próximo vai ser igualzinho, diz A2, quilómetro 13. Depois, A2, quilómetro 14. Sempre que seja assim, ou seja, que a sinalização apareça de 1000 em 1000 metros ou quilómetro em quilómetro, ok? Chama-se uma demarcação quilométrica da via. Estrada Nacional, 224, km 15. Depois o próximo meco, Estrada Nacional, 224, km 16, 17, 18. Ou seja, quilómetro a quilómetro,
de 1000 em 1000 metros chama-se demarcação quilométrica da via. Quando vos aparece assim, ou seja, um número terminado em 0, 10, 20, 30, quer dizer que esta demarcação vai nos aparecer de 10 em 10 quilómetros. Ok? Sempre que aparece de 10 em 10 quilómetros, chama-se uma demarcação miriamétrica da via. Ou seja, o próximo sinal igual a este vai dizer quilómetro 20, o outro vai dizer quilómetro 30 e assim sucessivamente. Então, chamamos demarcação miriamétrica da via. 100 em 100 metros, hectométrica. Quilómetro em quilómetro, ou de 1000 metros em 1000 metros, quilométrica. De 10 em 10 quilómetros, miriamétrica. Ok? Não se esqueçam, A21, A1, IP6, itinerário principal número 6. Ok? Já agora, alguém sabe o que é que quer dizer isto? Vão ensinar aos vossos pais, vocês. Ó pai, estás a ver aquele sinal ali? Sabes o que é que quer dizer aquele é 80, ou é 70, ou é 60? O que lá estiver, na via que estiverem a circular. Sabem o que é que quer dizer isto ou não? Isto é só para cultura. Exatamente, Leonardo. Quer dizer estrada europeia. Quer dizer que a autoestrada número 1, que é a que liga Lisboa a Porto, faz parte das estradas... Fogo. Estou a comer as letras. Estradas europeias. E neste caso é a estrada europeia número 80. Muito bem, Leonardo. Onde é que tinhas ouvido isso? Ah! Foi minha aluna, Leonardo. Já agora. Leonardo, foi minha aluna ou já tirou a carta tirou a carta noutro sítio? Ah, ok. Ah, ok. Mas podia ser minha aluna, que eu também já dou aula, mas tirou... então, olha, eu já trabalho desde 2002. Aliás, eu já levo filhos, atenção, eu já levo filhos a exame em que os pais foram meus alunos. Portanto, já estou a ficar velho. Mas se foi Baltar, à partida se foi connosco, eu já lá estava. Eu, o Anselmo, podia ter sido. Ok. Muito bem. Está percebido isto? Não se esquecem? Tá? Agora, continuamos nos sinais complementares. Não confundam estes, porque o de passagem de nível é de pré-sinalização. E estes são idênticos. Mas estes são complementares. E depois, reparem, eu vou-vos fazer as perguntas que eles vos fazem sobre estes sinais. Todas as perguntas. Ok? Reparem. Mais uma vez, este é de quê? Qual é o tipo de via? Autoestrada. Não esquecer. Não é via reservada a automóveis e motociclos. Este sinal é autoestrada. Primeira coisa. Depois, na autoestrada, não se esqueçam que cada traço vale 250. Ou seja, qual é a ordem? Primeiro aparece-vos este, obviamente, primeiro, porque avisa-nos o quê? Próxima saída. E se há lá perguntas a dizer, indica que estamos a 750 metros do fim da autoestrada. Não. Isto não indica o fim de uma via. Não indica a distância para o fim dessa via. Não indica. Indica o quê? Aproximação. É para pôr aqui em grande. Próxima saída.
próxima saída. Que é outra pergunta que eles vos fazem. Ok? Portanto, não se esqueçam, cada um na autoestrada vale 250. Portanto, os 3, 750, 2, 500 e 1, 250. E reparem ao ponto que eles vos chegam, a pergunta que eles vos chegam. Por exemplo, aparece este e eles perguntam se nós ainda vamos apanhar mais algum sinal deste. E vocês, vamos sim senhora, ainda vamos apanhar mais 2, que é o de 500 e o de 250. E depois sai este e eles perguntam-nos, olha, estamos a 500 metros da saída da autoestrada, ainda vamos encontrar mais algum sinal igual a este? Vamos sim senhor, mais um, a dizer-nos o quê? Os 250. Só no do 250 é que ele é o último. Após este, vamos apanhar mais algum? Não. Reparem, ok? E as perguntas que eu estou a fazer para este é válido para os outros a seguir. O que é que difere nos outros? Cada traço já só vale 150. 2, 300. 3, 450. Já agora, a justificação para esta situação de cada traço valer mais na autoestrada é... Qual é a justificação óbvia? A máxima na autoestrada, qual é a velocidade? Exatamente, é 120. Nesta aqui é só 90. Então, como na autoestrada é necessário avisar-nos com mais antecedência, eles põem os traços a valerem mais. É a justificação óbvia. Ok? Portanto, a única diferença, já sabem, ou as duas únicas diferenças, é que este é um IP, portanto já não é autoestrada, certo? E cada traço vale 150 metros. 450, 300 e 150. Já está a aproximação da próxima saída de um itinerário principal. Aproximação de saída de uma autoestrada. Aproximação de saída de uma estrada nacional ou de um itinerário complementar. E aqui sim também, porque é 90 na mesma velocidade máxima, cada traço vale também 150, 3, 300, desculpa, 2, 300, 3, 450. Portanto, não, obviamente, se esqueçam disto, porque é, sem dúvida, muito, mas muito importante. E estas perguntas saem muitas vezes, e as perguntas que vos saem são estas que eu estou a dizer. Ok? Autoestrada, não ponham via reservada, porque vocês têm a mania que sai lá uma que é via reservada. Não. Estes sinais encontram-se numa autoestrada, os azuis, os outros no itinerário principal e os pretos numa estrada nacional, porque num itinerário, desculpem, numa via reservada a automóveis e motociclos, a cor da sinalização pode ser verde como pode ser azul. Portanto, não podemos dizer diretamente que naquela via reservada a automóveis e motociclos a cor seja azul ou seja verde. Ok? Por isso é que não podemos identificar a cor da sinalização nesse tipo de vias. Está? Pronto, para terminarmos esta situação dos complementares, depois tem estes são muito conhecidos, vocês já fartaram-se de vir, chamam-se baias direcionais. Algumas até parecem várias e até com umas luzinhas amarelas a piscar, ou alaranjadas a piscar, quer dizer perigo, moderação de velocidade. Portanto, são tudo baias direcionais. Okay? Portanto, pode ser deste tipo, pode ser deste tipo, pode ser deste tipo. Chamadas, então, baias direcionais. Depois tem as balizas de posição. Isso normalmente estão em objetos que estão no chão, tipo, às vezes, um passeio, uma quina de uma casa mais saliente, mais, ocupar um bocadinho, houve um estreitamento dali da via, então para tornar esse obstáculo mais visível, eles metem este tipo de balizas de posição, que é para vocês saberem os limites, identificar melhor os limites da via. Depois os pórticos têm a ver com a altura, para limitar as alturas de um veículo, ok? Para dizer assim, olha, se embarrares aqui não podes continuar a circular nesta via, porque vai haver um túnel, por exemplo, e tu não vais caber lá dentro. Ou uma ponte, ok? Chamados pórticos. Altura livre limite. Okay. Muito bem. Estão os sinais complementares e passamos a mais uma sinalização importante, que são os painéis adicionais. Primeira mensagem importante. Os painéis adicionais
não funcionam por si só. É como vocês estão a ver aí nessa logo primeiro exemplo. Um painel adicional, que é estas coisinhas aqui, terão sempre que estar colocados noutro tipo de sinalização. Por acaso aqui foi no sinal de cedência, aqui está no sinal de perigo, aqui está no sinal de proibição, aqui está no sinal de proibição. Portanto, obviamente, vocês não vão encontrar painéis adicionais assim como estão aqui. Este tipo de painéis vão ser sempre colocados junto de um sinal vertical, qualquer um daqueles que nós acabamos de ver. Ok? E de dar até agora. Primeira situação, só para vocês perceberem. Reparem na diferença que é deste, por exemplo, para este. Este tem ali uma setinha. Estão a ver ali? E aquele não tem nada. Ok? Vamos começar pelo de cima. Eles aqui puseram, ou eu pus, um sinal de cedência. Se eu pusesse um sinal de perigo, ok, daqueles que nós demos, e na bocado falámos nisto, a que distância é que está o perigo? Quando temos o sinal de perigo, a que distância é que está o perigo? 150 a 300 metros. Se eu meter este aqui embaixo, ok, e pôr aqui 200 metros, a que distância é que está o perigo? 200 metros. Portanto, já há lá aqui uma alteração. Portanto, não se esqueçam disto. Quando não tem painel adicional, o perigo encontra-se para a frente do sinal 150 a 300 metros. Se temos um sinal de perigo e por baixo do sinal de perigo temos 300 ou 200 ou 100, passa a ser essa a distância a que está o perigo. Agora, para percebermos então a diferença entre termos isto e 200 e termos isto, uma setinha, duas setinhas, e aqui dizer, por acaso ali diz 2,4 km, por exemplo, ok? Este é a distância a que estamos. Reparem, imaginem que era este de perigo com os 200 por baixo só. O pavimento está escorregadio daqui a 200 metros. Quando tem a seta, representa a extensão. O que é isto da extensão? É durante, só para vocês lerem, eu só vos vou ler estes sinais aqui, que isto é o exemplo que eu dei. Ou seja, perante o primeiro sinal de perigo, o que está ali a dizer é que durante 2,4 km é a extensão, a partir do sinal, 2,4 km, numa extensão de 2,4 durante 2,4 km, o pavimento está escorregadio. Reparem, agora vamos para o de proibição. O que é que indica este sinal de proibição? Proibido o quê? Rápido. É proibido o quê? Parar e estacionar. Porque faz o X. Se for só um, é estacionar. Como tem o X, é proibido parar e estacionar. Reparem, é proibido parar e estacionar durante 2,4 km. O da direita de vez, este, o que é? Diz o quê? Proibido o quê? Proibido fazer sinais sonoros. Durante 2,4 km não podemos utilizar os sinais sonoros. Não podemos buzinar. Ok? Portanto, é a diferença entre do sinal para a frente 200 metros ou a extensão. Daí, os que têm seta, ali, é extensão do perigo. A durabilidade do perigo. Ou a durabilidade da proibição. Ou a durabilidade da obrigação. Pode ser um sinal de obrigação e ter uma distância em baixo. Por exemplo. Ok? Vai depender sempre a vossa resposta do sinal que tenha por cima. E eu pus aqui alguns exemplos. Por exemplo, aqui. É proibido parar e estacionar para a esquerda do sinal. É proibido estacionar para a frente do sinal. É proibido parar e estacionar para a direita do sinal. É proibido estacionar
antes do sinal. Pá, isto depois vai haver 1001 exemplos. Olha, as setinhas com distâncias. É proibido estacionar 10 metros para a direita do sinal. É proibido estacionar 15 metros para a esquerda do sinal. É proibido estacionar 10 metros para a esquerda, 20 metros para a direita do sinal. Depois, pode sair, olhem estes aqui. Por exemplo, aqui diz dias 21, às vezes diz 21 e 25. Outras vezes diz 21 a 25. Por exemplo, se disser 21 e 25, trânsito proibido a veículos agrícolas, dia 21 e dia 25. Ou seja, todos os dias 21 e dias 25 de cada mês, os tratores agrícolas não podem circular ali. Se disser 21 a 25, é 21, 22, 23, 24, 25. Olhem este. Trânsito proibido a veículos de tração animal às quartas-feiras. Os veículos de mercadorias não podem circular entre as 6 e as 15 horas. Não podemos estacionar para além de 30 minutos. Ou seja, podemos estacionar até 30 minutos. Se estivermos lá mais de 30 minutos, já estamos em contornação. Estão a entender, sim ou não? Estão muito calados hoje. É simples, é só lerem. Agora, vão ter sempre que saber o que diz a parte de cima. Agora vai haver outros. Por exemplo, peso total. Por exemplo, reparem, este aqui é o limite máximo de velocidade, 40. Não posso ultrapassar os 40 se o meu veículo, se o peso total do meu veículo for igual ou superior a 5 toneladas. Para os outros, posso ir acima do 40. Se for um veículo que tenha um peso total superior a 5 toneladas, eu tenho que cumprir os 40. Portanto, este indica que a proibição é só para o que está aqui, inscrito aqui. Depois há aqueles que dizem o exceto. Reparem, olha, o trânsito é proibido, exceto quer dizer que aqueles podem circular, os que lá estão inscritos. Por exemplo, este quer dizer que é proibido, mas os transportes públicos podem passar para além do sinal. Por exemplo, do parque. O parque é autorizado, certo? Exceto, ou seja, quer dizer que os veículos elétricos, que é o desenho que está aqui, não podem. Ok? Existe um parque, mas se diz exceto, o parque é para todos, exceto para aquele. Sem contar com aqueles. Aquele não pode. Quando é proibido para todos, exceto para aquele. Ou seja, aquele pode entrar, os outros são todos proibidos. Reparem, isto é só para vocês também perceberem. E por isso é que eu estou aí devagarinho. Depois, olha, reparem. Só painéis adicionais. Por exemplo, este. Vamos ver aqui em baixo de certeza absoluta. Está cá. Reparem, a obrigação de seguir em frente é só para os automóveis ligeiros. O estacionamento é autorizado para veículos de mercadorias. A proibição é para estes. O parque é só para um veículo que tenha disto de deficiente. Esta velocidade, a proibição é só para ciclomotores. Portanto, estes é informar, reparem aqui, que a mensagem constante no sinal apenas se aplica ao veículo desenhado por baixo. Seja obrigação, é uma obrigação só para aqueles. Seja uma proibição, é uma proibição só para aqueles. Seja um parque, é um parque só para aqueles. Ok? É só isto que vocês têm que perceber. Depois, este que sai lá muitas vezes, estes, é quando temos o estacionamento autorizado, certo? Quando tem estes painéis adicionais, quer dizer que nós temos que fazer o estacionamento mediante estes símbolos. Já agora este, que sai lá, que é quando
o estacionamento está assim meio de lado, chama-se estacionamento em espinha. Ok? Parece assim, estão a ver? Parece a espinha do peixe. Assim na diagonal. Ok? Já agora, este é o estacionamento perpendicular. Reparem, olha este. Este quer dizer que nós podemos estacionar se as duas rodas do lado direito do carro ficarem sobre o passeio. Aqui podemos estacionar e o carro pode ficar todo em cima do passeio. Aqui podemos estacionar e as duas rodas de trás têm que ficar sobre o passeio. E aqui também podemos estacionar e o carro tem que ficar todo sobre o passeio, naquela posição. Ok? Tipos de estacionamento e como nós temos que deixar ficar o carro. Este também sai lá muitas vezes, é uma das que sai mais. Via com prioridade, que é o sinal de cima, que é aquela temos prioridade no próximo e sucessivos cruzamentos e entroncamentos. O traço mais grosso significa a continuidade. Ou seja, se nós quisermos circular na via com prioridade, temos que continuar a circular no traço mais grosso. Basicamente é mudança de direção da via com prioridade. Ou seja, é um painel complementar, certo? Que nos indica, desculpem, um painel adicional que nos indica a fisionomia por onde vai seguir a via com prioridade, que é o traço mais grosso. Pronto, depois temos aqui outros vários que não precisamos estar aqui. Por exemplo, o pavimento está escorregadio, porque normalmente existe ou chuva intensa ou neve. Perigo que podemos encontrar um limpa-neves. Já agora, este, que há sempre alguém que se esquece. Quando temos este sinal aqui, significa que este limite de velocidade é só para quem vai sair na próxima saída. E eu às vezes vamos a dar aula e aparece, vamos para aí a 70 e de repente vocês começam a travar para os 40 e vamos continuar em frente. E o que é que estamos a reduzir? Está ali o sinal. Disse, qual é a seta que tem? Porquê que tem aquela seta em baixo? E vocês caem-vos a ficha e dizem assim, ei, já me lembrei, é só para quem sai. Mas de repente naquela coisa vocês veem o sinal e começam a travar. Muitos. Está aqui a explicação. Obviamente, neste caso, esta proibição é só imposta para quem vai sair na próxima saída. É que tem que cumprir esse limite de velocidade. Ok? Pronto. Depois este. Já agora este. Podemos estacionar, mas condicionado ao pagamento. É a mãozinha com a moedinha. Este também vamos falar mais à frente. Pronto. Ok. Para terminar, já estamos mesmo no fim. É os últimos, estes são fáceis, 2 minutos, ou nem isso. Sinais turístico-culturais, lembrem-se, já não estão nos sinais de indicação, portanto, terminou os sinais de indicação, e esta é uma classe por si só. Sinalização turístico-cultural. Vão ter uma cor predominante, que é o castanho, ok? Pode ser de região, como por exemplo este, em que diz Alentejo, Algarve, Beira Baixa, Beira Alta, portanto, são todos de região. Depois, animação cultural. Depois estes que aparecem na autoestrada, que são os de património. Tem castelo, tem depois a cena de Fátima, qualquer coisa assim, tudo que seja de património. Ok? Este sai muitas vezes, seja rio, lagoa, ribeiro, ok? É tudo património natural, bem da natureza. Este sinal é de património. Se fizer rio, se fizer lagoa, não sei o quê, se fizer o ribeiro X, o ribeiro Y, património litoral. Desculpem, natural. Depois, os que dizem circuito ou rota, é fácil. Diz circuito, circuito ou rota. Tem a setinha, direção de circuito ou rota, direção de circuito ou rota. É tudo igual. Todos. Não tem nada que saber. Normalmente é aquele que sai do rio, ok? Fim do circuito e depois os que diz rota. Circuito ou rota. Direção, que tem a setinha, ou tem aqui o desenho de uma rotunda. Ok? E fim. O único que não é castanho é este, que é de localidade,
que é os interesses que nós podemos encontrar numa determinada localidade. Ou seja, no concelho de Baião, nós temos a Serra de Marão e da Aboboreira, temos uma zona vinícola, temos monumentos megalíticos, temos artesanato e temos turismo rural. Ok? Então, indica os motivos de interesse turístico, geográficos e ecológicos dessa região. É o único que é turístico ou cultural e não é castanho. Feito! Estamos todos feitos num 8. Pronto. Amanhã vão ter um dia para descansar, portanto, que é para repousarem. Na quinta-feira a aula será muito mais soft, sem dúvida, apesar de ser das marcas rodoviárias, ter muita informação, mas vocês possivelmente até vamos terminar mais cedo que a hora normal, ok? E depois terão o fim de semana para recuperar, porque na segunda-feira é uma aula que volta a ser muito exigente, que vai ter muita, mas mesmo muita informação. Portanto, não acumulem matéria, ok? Porque senão depois torna-se pior vocês reunirem e terem essas contas. E já começam a perceber porque é que é só 3 aulas por semana. Ok? É mais que suficiente. Que é para levarem na mesma, não perderem o encadeamento, que é seguir, tudo seguidinho, mas também não ser muito maçudo e muito massivo. Ok? Ora bem, segunda palavra-chave, número 24. 24, 24. Ok? Certo? Não, não. Ah, estava a ver. Até quinta-feira. Bom estudo. Procurem as dúvidas. Se subsistirem, perguntem. Ok? E boa noite a todos.